No inverno agonizante de 1945, a Baviera jazia em um silêncio sepulcral, coberta por um manto branco de neve. Aldeias que outrora ostentavam orgulhosamente bandeiras nazistas agora se apresentavam vazias, suas chaminés inertes, seus habitantes famintos. Em algum ponto da estrada sinuosa, o ronco de motores ecoava, anunciando a chegada de caminhões americanos cuja pintura verde-oliva estava incrustada de lama. No entanto, o que transportavam não eram bombas ou soldados prontos para o combate, mas caixas rotuladas como rações do exército dos Squangs. As chaminés exalavam a fumaça da última lenha, e o pouco alimento restante era escondido sob tábuas soltas do assoalho, como se fosse um tesouro inestimável. Mães ferviam neve, na tentativa desesperada de fazer seus filhos acreditarem que ainda havia sopa. Cada tosse noturna ressoava pelas paredes finas das casas em ruínas, um lembrete de que a fome não era silenciosa. Ela tinha uma voz, e essa voz clamava de cada canto da aldeia. Em uma dessas casas, uma mulher chamada Mártia ajoelhava-se ao lado de uma panela que continha apenas uma única batata murcha. Suas mãos estavam vermelhas e ásperas devido ao frio, e sua respiração formava um fantasma na luz tênue. Seu filho Emil, não mais velho que 7 anos, sentava-se à janela, envolto em um casaco de lã 2 tamanhos maior. Ele observava a estrada vazia lá fora, onde o vento soprava finas rajadas de neve sobre o chão congelado. Sua voz era quase um sussurro quando perguntou se o pai voltaria. Mártia não respondeu. Não havia palavras que não causassem dor. Lá fora, o sino da igreja permanecia congelado, seu badalo emudecido. A maioria dos homens que o tocavam havia partido. Alguns para a frente oriental, outros para a sepultura, e muitos simplesmente desapareceram no caos da retirada. Apenas mulheres, crianças e idosos restavam, fantasmas de um país que havia esgotado seus soldados. À noite, os aldeões se reuniam no porão da antiga estalagem, acendendo velas que faziam seus rostos parecerem retratos pintados pela luz do fogo. Falavam pouco, exceto para trocar rumores, que os americanos haviam cruzado o rio, que atiravam em prisioneiros, que traziam comida, que queimavam fazendas. Verdade e mentira haviam se tornado a mesma moeda, gastas com facilidade e frequência. Dizia-se que um comboio de caminhões americanos fora visto perto de Augsburg, movendo-se lentamente pela neve. Alguns aldeões rezavam para que nunca chegassem. Outros rezavam para que sim. As crianças, jovens demais para entender a diferença, brincavam na estrada com latas, fingindo serem soldados. Cada som de motor as fazia dispersar para as portas, meio com medo, meio com esperança. Pela manhã, o céu tinha a cor do aço. A fumaça de cidades distantes flutuava no vento como fantasmas em busca de lares. O Reich estava morrendo, não com um estrondo, mas com o colapso lento e lamentável da fome. As rações na região haviam caído para menos de 1000 calorias por dia. Pão era um luxo, leite uma memória distante. Não havia mais gatos na aldeia, todos haviam sido comidos. A esposa do padeiro foi flagrada cavando no campo em busca de nabos congelados. Quando questionada, ela disse: "Porque ainda quero ver a primavera." Uma tarde, o som de botas marchando ecoou pela estrada principal. Não eram americanos, mas os últimos remanescentes de soldados alemães. Meninos em casacos cinzentos, com olhos encovados e mancando, rifles pendurados sem balas. Passaram sem uma palavra, seus rostos inexpressivos. Um deles deixou cair uma carta escrita para a mãe, mas o vento a levou embora. Quando desapareceram na floresta, o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado que a neve. Naquela noite, Mártia ouviu o lamento de seu filho. Ele estava sonhando novamente algo sobre pão. Ela o envolveu em seu próprio cobertor e sussurrou histórias sobre a fazenda que tinham antes da guerra. O cheiro de maçãs na adega, a maneira como o riso de seu pai preenchia os cômodos.
Mas até as memórias pareciam mais tênues agora, frágeis como o papel em que a propaganda era impressa. Ela se perguntava se os americanos seriam monstros ou se monstros poderiam ser gentis. Ela havia ouvido ambas as versões e a fome já não se importava com qual era a verdadeira. Os dias se confundiam, a neve caía, derretia e congelava novamente. Os velhos na estalagem começaram a esculpir colheres de postes de cerca, dizendo que era para manter as mãos ocupadas. Mas todos sabiam que esperavam pela rendição, pela morte, por algo melhor do que aquilo. Um rádio na casa do prefeito ainda funcionava. Sua voz crepitante, cheia de promessas de armas secretas que o salvariam. Ninguém mais acreditava. Até as crianças haviam parado de desenhar bandeiras da vitória na terra. Então veio o som, um ronco baixo, fraco mas constante, vindo de além das colinas. Emil foi o primeiro a ouvi-lo. Correu para a janela, pressionando o rosto contra o vidro frio. "Mamãe", ele sussurrou. "Eles estão vindo." Marta foi até ele, o coração batendo forte. Lá fora, o vento trazia o fraco rugido de motores, um som que ela não ouvia há meses. Os aldeões saíram de suas casas um por um, os olhos semicerrados contra a luz. Longe na estrada, através da névoa da neve que caía, formas escuras se moviam, caminhões lentos, pesados, metálicos. A velha Frau Weber fez o sinal da cruz. "Americanos!" ela murmurou, a palavra meio oração, meio aviso. Alguns correram para esconder seus poucos pertences, outros abraçaram seus filhos. Martia permaneceu imóvel, congelada entre o terror e o alívio. Sua mente girava com as histórias de cidades queimadas, de mulheres arrastadas. No entanto, a parte dela, que era mãe, não alemã, sussurrava algo mais. E se eles trouxessem comida? Os motores ficaram mais altos. Cães latiam por trás de cercas quebradas. O caminhão da frente surgiu, seus faróis cortando a neve. A bandeira americana tremulava fracamente na lateral, suja e rasgada. Soldados em casacos verde-oliva sentavam-se na parte de trás, seus capacetes empoeirados de branco. Um deles levantou a mão em saudação. Outro jogou algo no chão, uma pequena lata retangular que quicou uma vez e caiu perto do poço. Uma criança disparou para a frente antes que sua mãe pudesse detê-lo. Ele a pegou, virando-a em suas mãos enluvadas. Era uma lata de leite. Leite de verdade. A respiração de Marta engasgou. A mãe do menino começou a chorar. Não alto, mas com a descrença silenciosa de alguém cujo mundo acabara de se abrir. Os americanos desceram, movendo-se lentamente, cautelosamente, seus rifles pendurados nas costas. Um deles sorriu. "Sem armas", disse ele em alemão quebrado, "apenas comida." Por um momento ninguém se moveu. Então outro soldado abriu a porta traseira do caminhão e começou a entregar caixas, engradados marrons com a inscrição "Rações do Exército dos Israel". Dentro havia coisas que os aldeões haviam esquecido que existiam. Chocolate, spam, ovos em pó, até café. O cheiro flutuava no ar como algo sagrado. Martia estendeu a mão para a de Emil, apertando-a firmemente como se para não desmoronar. Os soldados trabalhavam em silêncio, sua respiração embaçando no frio. Um deles viu Marta e seu filho parados à porta e acenou com a cabeça. De seu casaco, ele tirou um cobertor dobrado, verde-oliva e pesado, marcado com letras pretas. Propriedade dos Estados Unidos. Ele o colocou nos braços dela sem uma palavra. O calor parecia irreal. Martia olhou para cima, tentando falar, mas sua garganta se fechou. Atrás do soldado, outro homem riu suavemente, jogando uma barra de chocolate para um grupo de crianças que gritaram e correram atrás dela. Flocos de neve flutuavam no ar como penas. A aldeia que estivera em silêncio por meses foi novamente preenchida com vozes, não gritos, não ordens, mas risadas. Martia apertou o cobertor contra o peito, lágrimas congelando em suas bochechas. Ela se virou para Emil, que a olhou com os olhos arregalados. "Mamãe,
Ele disse baixinho. Eles são os homens maus? Ela olhou para os soldados. Meninos, realmente cansados e gentis, parados na neve. Eu não sei, ela sussurrou. Mas eles nos trouxeram pão. E longe na estrada, o comboio continuava a chegar. Os caminhões avançavam lentamente, motores zumbindo como um trovão distante sobre a neve. Os soldados que desciam não se pareciam em nada com os monstros das histórias do rádio alemão. Eram jovens, jovens demais, pensou Martia, observando da sua porta. Seus rostos estavam avermelhados pelo frio, seus olhos alertas, mas gentis, suas mãos rachadas por semanas no campo. Alguns usavam alianças, outros carregavam fotografias escondidas atrás dos botões do casaco. Moviam-se com a exaustão de homens que viram demais e dormiram de menos. Quando um deles sorriu, os aldeões recuaram, incertos se era um truque. O soldado Ray Thompson, de 19 anos, de Iowa, nunca tinha visto tal silêncio. Ele havia cruzado a França e a Bélgica sem parar tempo suficiente para notar as pessoas. Mas este lugar parecia diferente. Não havia armas, nem gritos, apenas o som da neve crocante sob as botas e as respirações silenciosas de mulheres observando por trás das portas. Ele avistou um menino espiando por trás da saia da mãe, com os olhos redondos como moedas. Ray enfiou a mão no bolso, tirou um pequeno quadrado embrulhado e se ajoelhou. Aqui, disse ele suavemente, estendendo o chocolate. O menino não se moveu. A mão da mãe apertou seu ombro. Somente quando Ray partiu a barra ao meio e deu uma mordida a ele mesmo, o menino ousou pegá-la. O primeiro sabor o fez sorrir amplamente, incrédulo. A mãe cobriu a boca enquanto as lágrimas brotavam. Do outro lado da rua, o sargento Miller dirigia os homens que descarregavam caixas do caminhão. Com calma agora, disse ele. Eles não têm muito aqui. Não vamos quebrar o pouco que lhes resta. As caixas ostentavam os conhecidos stencils, rações do exército do EUA, classe C. Dentro havia latas de carne, leite em pó, açúcar e o estranho luxo do café. Para a maioria dos soldados, esses suprimentos eram padrão. Para os aldeões, eram milagres em lata. Algumas mulheres se aproximaram hesitantemente, seus xales apertados em rostos magros. Falavam em palavras quebradas, algumas em alemão, algumas em inglês, algumas apenas em gestos. Uma apontou para uma lata e sussurrou. Kinder? Miller assentiu, colocando-a em suas mãos. Ela olhou para o rótulo como se tivesse medo de tocá-lo. Depois o apertou contra o peito e começou a soluçar. Não era pena o que os soldados sentiam, mas algo mais pesado, uma espécie de vergonha que vinha da percepção de que a misericórdia podia ferir. Ray olhou para as crianças de olhos encovados, seus pés descalços envoltos em trapos, e murmurou: Inferno, sargento. Eles são apenas crianças. Miller não respondeu. Ele sabia o que o menino queria dizer. Apenas meses antes, essas mesmas pessoas haviam aplaudido os homens que tentaram matá-los. No entanto, agora, diante da fome, a guerra parecia absurda. Uma história ruim contada por homens que nunca passaram fome. À medida que mais soldados chegavam, a cena se tornava quase festiva em sua estranheza. Alguém montou um pequeno fogão e começou a ferver água para chocolate quente. O cheiro flutuava no ar, como uma memória de antes da guerra. Um velho se aproximou de mãos dadas e ofereceu um silencioso dunk. Os americanos assentiram, embora a maioria deles não entendesse a palavra. Não estamos aqui para machucá-los, disse um. Estamos apenas cansados de lutar. O tradutor, um cabo de Nova York, cuja mãe havia nascido em Bremen, deu um passo à frente para preencher o silêncio. Seu alemão era rudimentar, mas era o suficiente. Sem soldados, disse ele aos aldeões. Apenas comida, apenas paz. Essa frase se espalhou pela multidão como calor. A tensão que havia congelado a todos começou a diminuir. Mães conduziram seus filhos para mais perto. Os americanos distribuíram cobertores, latas e pão das cozinhas de campo. O contraste era impressionante.
Uniformes verde-oliva contra casacos rasgados, abundância contra o vazio. As mãos dos aldeões tremiam ao aceitar o presente. Tocar a bondade parecia perigoso, quase desleal ao seu sofrimento. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros apenas conseguiam olhar. Martia ficou para trás, observando Emil agarrar sua lata de leite. O soldado que lhe dera o cobertor antes agora lhe oferecia outra coisa, uma lata de carne. Ela hesitou. Orgulho e fome lutavam silenciosamente dentro dela. Então, Emil puxou sua manga sussurrando: "Por favor, mamãe." Ela assentiu, pegando-a com as duas mãos. O homem sorriu. "Coma", disse ele simplesmente, batendo no peito. "Coma." Não era uma ordem, mas uma oração para os americanos. Isso fazia parte da missão. As unidades de assuntos civis haviam sido instruídas a prevenir a fome nos territórios ocupados. Ordens eram ordens, mas ninguém os havia preparado para a emoção disso. O tenente Harper, que liderava o comboio, estava na beira da praça, observando seus homens trabalhando. Ele havia lido os relatórios. Milhões de deslocados, linhas férreas destruídas, cidades reduzidas a escombros. Mas os números não tinham rostos até agora. Uma mulher envolta em um casaco esfarrapado se aproximou dele, carregando um bebê mal velho o suficiente para andar. Ela ofereceu a criança para a frente, não em rendição, mas como se para mostrar prova de vida. Harper se abaixou e tocou a bochecha do bebê. Estava fria como mármore. "Nós vamos te aquecer", ele murmurou. Sua voz falhou na última palavra. No final da tarde, o ar se encheu de sons incomuns. Latas de metal tilintando, crianças rindo, o chiado da água fervente. Um soldado tocava uma gaita, as notas finas, mas doces. Aldeões se reuniram ao redor do fogo, bebendo de canecas de lata. Alguns começaram a falar hesitantemente sobre os meses passados, os cartões de racionamento que não significavam nada, os campos queimados, os pais desaparecidos. O tradutor ouviu em silêncio. Então disse a Harper: "Eles pensaram que os mataríamos." Harper olhou para ele assustado. "Matá-los? Por quê?" O homem encolheu os ombros. "Porque lhes disseram que éramos iguais ao exército deles." Harper olhou para os aldeões, seus rostos magros iluminados pela luz do fogo, seus olhos pesados de alívio, e disse baixinho: "Então talvez seja assim que vencemos." Mas nem todos os rostos eram suaves. Perto das ruínas da igreja, 2 homens alemães observavam. Os últimos remanescentes da milícia local, ainda usando braçadeiras desbotadas. Suas expressões eram tensas, sua postura rígida. Eles não se aproximaram. Quando um soldado lhes ofereceu pão, eles se viraram. "Não precisamos da sua pena", murmurou um. No entanto, seus olhos o traíram. Eles demoraram na comida por muito tempo. Os americanos não disseram nada. Harper simplesmente acenou para seus homens para deixá-los em paz. Ele entendia o orgulho. Mesmo nações quebradas tinham seus fantasmas. Ao cair da noite, o comboio se preparou para seguir para a próxima aldeia. Os soldados embalaram os suprimentos restantes em caixas menores, deixando para trás mais do que lhes foi ordenado. Ray entregou a Emil seu invólucro de chocolate vazio. "Guarde-o", disse ele com um sorriso. "Amuleto da sorte." Emil assentiu solenemente, dobrando-o como se fosse ouro. Martia se aproximou para agradecê-lo, procurando palavras. "Por quê? Por que você faz isso?" ela perguntou. Seu sotaque era forte, seus olhos investigativos. Ray hesitou. "Porque minha mãe gostaria que alguém me alimentasse se eu estivesse com fome." Por um longo momento, eles simplesmente se olharam. 2 estranhos em lados opostos de uma guerra que havia devorado tudo. O vento trazia o fraco som de sinos de igreja em algum lugar distante. Talvez outra aldeia sendo libertada, talvez apenas uma memória. Os soldados voltaram para seus caminhões. Motores rugiram para a vida. Crianças acenavam com as mãos enluvadas.
Os aldeões estavam na estrada, emoldurados pelo brilho suave da luz do fogo e da neve. Enquanto o comboio desaparecia além da crista, o silêncio retornou, mas não era o mesmo silêncio que os assombrara antes. Era mais suave agora, cheio de ecos de risadas e do cheiro de chocolate quente ainda pairando no ar. Marta puxou Emil para perto sob o cobertor americano. Eles vieram com pão, ela sussurrou quase para si mesma. Em algum lugar além das colinas, na luz azul que desvanecia, sombras se moviam novamente. Figuras em casacos cinzentos rasgados, observando o rastro dos caminhões. Nem todos acolheram a misericórdia. Nos dias que se seguiram, a aldeia viveu em uma estranha quietude. Uma quietude preenchida não com medo, mas com confusão. Os americanos haviam deixado comida, cobertores e algo mais difícil de nomear: a dúvida. Por anos, as pessoas haviam sido informadas de que a misericórdia de um inimigo era uma mentira, que a compaixão era uma arma. No entanto, as latas de leite e pão em suas mesas diziam o contrário. Marta estava em sua cozinha, olhando para uma lata marcada com letras inglesas que ela não conseguia ler. Suas mãos tremiam enquanto a abria. Dentro havia carne, rosada e perfumada, cheirando levemente a fumaça e sal. Ela não sentia o cheiro de comida de verdade há meses. Emil a observava, seus olhos brilhando. Quando ela lhe deu um pedaço, ele hesitou como se pegá-lo fosse quebrar uma regra. Então ele comeu. Ele não falou, apenas mastigou lentamente, olhando pela janela embaçada onde a neve derretia em riachos. Os aldeões começaram a se reunir novamente na praça, não mais se escondendo atrás das portas. Os soldados haviam prometido retornar, e embora ninguém acreditasse totalmente, todos esperavam. A velha Frau Weber trouxe uma cruz de seu porão e a pendurou de volta na capela, dizendo: "Se Deus envia anjos, eles nem sempre vestem branco." A esposa do padeiro, que antes trocava por nabos, assou seu primeiro pão, observando o rastro dos caminhões. Nem todos acolheram a misericórdia. Nos dias que se seguiram, a aldeia viveu em uma estranha quietude, uma quietude preenchida não com medo, mas com confusão. Os americanos haviam deixado comida, cobertores e algo mais difícil de nomear: a dúvida. Por anos, as pessoas haviam sido informadas de que a misericórdia de um inimigo era uma mentira, que a compaixão era uma arma. No entanto, as latas de leite e pão em suas mesas diziam o contrário. Marta estava em sua cozinha, olhando para uma lata marcada com letras inglesas que ela não conseguia ler. Suas mãos tremiam enquanto a abria. Dentro havia carne, rosada e perfumada, cheirando levemente a fumaça e sal. Ela não sentia o cheiro de comida de verdade há meses. Emil a observava, seus olhos brilhando. Quando ela lhe deu um pedaço, ele hesitou como se pegá-lo fosse quebrar uma regra. Então ele comeu. Ele não falou, apenas mastigou lentamente, olhando pela janela embaçada onde a neve derretia em riachos. Os aldeões começaram a se reunir novamente na praça, não mais se escondendo atrás das portas. Os soldados haviam prometido retornar, e embora ninguém acreditasse totalmente, todos esperavam. A velha Frau Weber trouxe uma cruz de seu porão e a pendurou de volta na capela, dizendo: "Se Deus envia anjos, eles nem sempre vestem branco." A esposa do padeiro, que antes trocava por nabos, assou seu primeiro pão em meses, usando a farinha americana. O cheiro de pão fresco, um aroma quase esquecido, pairava sobre a aldeia, um testemunho silencioso da mudança. As crianças, antes apáticas e silenciosas, agora brincavam com uma energia renovada, suas risadas ecoando pelas ruas estreitas. Elas colecionavam as embalagens de chocolate como se fossem tesouros de guerra, símbolos de uma paz frágil. Contudo, a desconfiança não desapareceu completamente. Alguns dos homens mais velhos, veteranos da Grande Guerra, observavam com ceticismo. Eles haviam visto impérios ascenderem e caírem e sabiam que a bondade de um exército conquistador poderia ser uma fachada.
Eles nos alimentam hoje, um deles murmurou. Mas o que pedirão em troca amanhã? Essa pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida por todos. A presença dos americanos, mesmo em sua ausência, havia criado uma fissura na comunidade. De um lado, estavam aqueles que, como Martia, se apegavam à esperança que a comida e os cobertores representavam. Do outro, estavam aqueles que viam a ajuda como uma forma de humilhação, uma lembrança de sua derrota. As tensões aumentaram quando um pequeno grupo de soldados retornou alguns dias depois, desta vez para estabelecer um posto de controle na entrada da aldeia. Eles eram liderados pelo tenente Harper, o mesmo oficial que comandara o primeiro comboio. Sua tarefa era simples: manter a ordem e garantir que os suprimentos fossem distribuídos de forma justa. No entanto, sua presença constante era um lembrete visível da ocupação. Harper, um homem pragmático, mas com um senso de dever que transcendia as ordens, tentou construir uma relação de confiança com os aldeões. Ele aprendeu algumas palavras em alemão e fazia questão de conversar com as pessoas, perguntando sobre suas famílias e suas necessidades. Ele organizou a distribuição de mais alimentos e até conseguiu alguns suprimentos médicos de um hospital de campanha próximo. Para muitos, como Martia, Harper e seus homens eram salvadores. Ela via a maneira como tratavam as crianças, a gentileza em seus olhos e se permitia acreditar que a guerra havia realmente acabado. Emil, que antes se escondia atrás de sua saia, agora corria para cumprimentar os soldados, seu medo substituído por uma curiosidade infantil. Ele até aprendeu a dizer hello e thank you, palavras que se tornaram uma ponte entre dois mundos. Mas, para outros, os soldados eram uma afronta. Os dois homens da Volkssturm, a milícia popular, que haviam se recusado a aceitar o pão, agora se tornaram o centro da resistência silenciosa. Eles se reuniam em segredo, alimentando o ressentimento e a desconfiança. Eles viam a colaboração dos outros aldeões como uma traição, uma rendição não apenas militar, mas também espiritual. Eles estão nos comprando com comida, dizia um deles, enquanto roubam nossa honra. A situação atingiu um ponto crítico quando um dos homens da Volkssturm, chamado Klaus, confrontou publicamente o sargento Miller, que estava distribuindo rações. "Não queremos sua caridade", gritou Klaus, seu rosto vermelho de raiva. "Somos alemães, não mendigos." A praça ficou em silêncio. As mulheres e crianças recuaram, assustadas. Miller, um homem experiente que já havia visto o pior da guerra, permaneceu calmo. Ele olhou para Klaus, não com raiva, mas com uma espécie de cansaço. "Ninguém está pedindo para você mendigar", disse ele em um tom uniforme. "Estamos apenas tentando garantir que ninguém morra de fome. A guerra acabou, amigo." "A guerra nunca acaba", retrucou Klaus, cuspindo no chão. "Não para nós." O tenente Harper interveio, colocando-se entre Miller e Klaus. Ele falou em um tom firme, mas não ameaçador. "Entendemos seu orgulho", disse ele, seu alemão quebrado, mas claro. "Mas a fome não tem orgulho. Pense nas crianças." O olhar de Klaus vacilou por um momento, mas seu rosto rapidamente se endureceu novamente. Ele se virou e se afastou, seguido por seu companheiro. O incidente deixou uma marca. A divisão na aldeia tornou-se mais profunda. As noites, antes preenchidas com o medo da fome, agora eram assombradas pela incerteza do futuro. Martia, enquanto colocava Emil para dormir, se pegava pensando nas palavras de Klaus. Ela se sentia grata pela comida, pela sobrevivência de seu filho, mas uma parte dela também sentia a ferroada da humilhação. Eles eram um povo derrotado, dependente da misericórdia de seus inimigos. Uma noite, enquanto a neve caía novamente, cobrindo a aldeia em um silêncio fresco, um som quebrou a quietude. Não era o ronco dos caminhões americanos, mas o som abafado de um motor vindo da floresta. Martia, que estava remendando as roupas de Emil à luz de uma vela, sentiu um arrepio de medo.
Ela olhou pela janela, mas não viu nada além da escuridão e da neve que caía. Na manhã seguinte, a aldeia acordou com uma notícia chocante. O pequeno depósito de suprimentos que os americanos haviam montado na antiga prefeitura havia sido saqueado durante a noite. Caixas de comida e cobertores haviam desaparecido. O tenente Harper e seus homens estavam furiosos. A suspeita imediatamente recaiu sobre Klaus e seu grupo. Harper ordenou uma busca de casa em casa. Uma ação que destruiu a frágil confiança que ele havia trabalhado tanto para construir. Os soldados, que antes eram vistos como salvadores, agora eram vistos como invasores. Eles entravam nas casas, reviravam os poucos pertences dos aldeões, seus rostos endurecidos pela suspeita. Martia sentiu seu coração afundar quando 2 soldados entraram em sua casa. Eles foram respeitosos, mas firmes. Enquanto um deles revistava a pequena despensa, o outro olhava para Emil, que se agarrava à perna de sua mãe. O soldado, não muito mais velho que um menino, tentou sorrir para Emil, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Eles não encontraram nada e foram embora, deixando para trás um silêncio tenso. A busca não revelou os suprimentos roubados, mas aprofundou ainda mais a divisão na aldeia. Aqueles que apoiavam os americanos agora eram vistos com suspeita por seus vizinhos. A atmosfera tornou-se envenenada pela desconfiança e pelo ressentimento. Martia se sentia presa no meio. Ela não conseguia odiar os americanos, não depois de terem salvado seu filho da fome. Mas ela também não conseguia ignorar o desconforto de viver sob ocupação, a sensação de que sua casa não era mais sua. A verdade sobre o roubo veio à tona alguns dias depois, e não foi o que todos esperavam. Um dos homens mais velhos da aldeia, um fazendeiro chamado Hans, confessou ao padre local. Ele não era um simpatizante nazista ou um rebelde. Ele era apenas um homem desesperado. Sua filha estava doente, e ele temia que ela não sobrevivesse ao inverno. Em um ato de desespero, ele havia roubado os suprimentos, esperando trocá-los por remédios no mercado negro de uma cidade vizinha. A revelação chocou a aldeia. Não foi um ato de desafio político, mas um ato de amor paternal. O tenente Harper, ao saber da verdade, ficou profundamente abalado. Ele havia permitido que sua raiva e suspeita o cegassem. Ele foi até a casa de Hans, não para prendê-lo, mas para oferecer ajuda. Ele conseguiu os remédios de que a filha de Hans precisava e garantiu que a família tivesse comida suficiente. O ato de compaixão de Harper, em face de sua própria falha, começou a curar a ferida que havia sido aberta na aldeia. As pessoas viram que os americanos, assim como eles, eram capazes de cometer erros, mas também de mostrar misericórdia. A primavera finalmente chegou à Baviera, derretendo a neve e revelando a terra marrom e fértil por baixo. Com a primavera veio uma nova sensação de esperança. Os aldeões começaram a plantar seus campos novamente, usando sementes fornecidas pelos americanos. Os soldados ajudaram, trocando seus rifles por pás e arados. A imagem de soldados alemães e americanos trabalhando lado a lado nos campos tornou-se um símbolo poderoso da mudança. A guerra havia terminado, não apenas nos campos de batalha, mas também nos corações das pessoas. Martia, observando Emil brincar sob o sol da primavera, sentiu uma paz que não sentia há anos. A fome havia sido derrotada, não apenas pela comida, mas pela bondade. Ela olhou para a estrada onde os caminhões americanos ainda passavam, mas agora eles não traziam medo, mas a promessa de um futuro. Ela sabia que as cicatrizes da guerra permaneceriam, mas ela também sabia que, assim como a terra, as pessoas também podiam se curar. E enquanto o sol se punha sobre as colinas da Baviera, pintando o céu com tons de laranja e roxo, a aldeia, que uma vez esteve à beira da morte, estava viva novamente, respirando o ar doce da paz. A história da aldeia tornou-se uma pequena nota de rodapé nos anais da guerra.
um testemunho silencioso de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a humanidade, em sua capacidade de compaixão e perdão, poderia encontrar um caminho para a luz. E para Martia e Emil, e para todos os outros na aldeia, essa foi a única vitória que importava. O sol da primavera, agora mais generoso, banhava a aldeia com uma luz dourada, e com ele um novo capítulo começava a ser escrito. A terra, antes congelada e estéril, agora cedia facilmente aos arados, e as sementes, um presente dos americanos, eram depositadas com uma reverência quase religiosa. A imagem de soldados cujas mãos antes seguravam rifles, agora guiando um arado ou cavando a terra ao lado dos aldeões, tornou-se uma cena comum, um testemunho vivo da transformação que havia ocorrido. A desconfiança, embora não totalmente erradicada, deu lugar a uma coexistência pacífica, uma rotina diária onde a humanidade compartilhada superava as divisões da guerra. Martia, agora com o rosto menos encovado e um brilho renovado nos olhos, encontrou um novo propósito. Ela se tornou uma figura central na organização da comunidade, ajudando a distribuir os suprimentos e a cuidar dos doentes. Sua cozinha, antes um lugar de desespero silencioso, agora estava sempre cheia de vida, o aroma de pão fresco e sopa quente pairando no ar. Ela se tornou uma ponte entre os aldeões e os soldados. Sua fluência recém-adquirida em inglês, aprendida em conversas hesitantes com o sargento Miller e o tenente Harper, provando ser inestimável. Emil, por sua vez, floresceu. A sombra da fome que o assombrava havia desaparecido, substituída pela energia vibrante da infância. Ele passava os dias correndo pelos campos com as outras crianças, suas risadas ecoando pelo vale. Ele desenvolveu uma amizade improvável com o soldado Ray Thompson, o jovem de Iowa, que lhe dera o primeiro pedaço de chocolate. Ray, com sua natureza gentil e sorriso fácil, tornou-se uma espécie de figura paterna para Emil, ensinando-lhe jogos americanos e palavras em inglês. A amizade deles, pura e descomplicada, era um microcosmo da reconciliação que estava ocorrendo em uma escala maior. No entanto, a paz era frágil e as cicatrizes da guerra profundas. Klaus e seu pequeno grupo de seguidores permaneceram à margem da comunidade, sua amargura e ressentimento como uma ferida que se recusava a cicatrizar. Eles viam a cooperação com os americanos como uma traição, uma mancha na honra alemã. Seus olhares de desprezo seguiam os aldeões que trabalhavam ao lado dos soldados e seus sussurros venenosos tentavam semear a discórdia. Eles eram um lembrete constante de que o ódio, uma vez plantado, não morre facilmente. A tensão latente finalmente explodiu em uma noite quente de verão. A aldeia estava celebrando a primeira colheita, uma festa modesta, mas cheia de alegria e gratidão. Os aldeões e os soldados se reuniram na praça, compartilhando comida, música e risadas. A atmosfera era de camaradagem, uma celebração da vida e da paz. Mas a escuridão à espreita nos arredores da aldeia tinha outros planos. Klaus e seus homens, movidos por um coquetel tóxico de orgulho ferido e ideologia distorcida, decidiram agir. Eles viam a celebração como a afronta final, uma dança no túmulo de sua nação. Armados com o pouco que restava de seu antigo arsenal, eles planejaram um ataque. Não para matar, mas para aterrorizar, para lembrar a todos que a guerra para eles não havia terminado. O ataque começou com um grito, um som agudo que cortou o ar festivo. Tiros foram disparados, não para o alto, mas em direção às casas, quebrando janelas e fazendo as pessoas correrem em pânico. O caos irrompeu. As mulheres gritavam, as crianças choravam, e os homens, tanto alemães quanto americanos, procuravam abrigo. A memória da guerra subitamente e brutalmente despertada. O tenente Harper, reagindo por instinto, gritou ordens, seus homens rapidamente assumindo posições defensivas. Mas ele sabia que um tiroteio na aldeia seria um desastre, um banho de sangue que destruiria tudo o que eles haviam construído.
Ele precisava encontrar outra maneira. Foi Martia quem lhe deu a resposta. Em meio ao caos, ela correu em direção a ele, seus olhos cheios de uma determinação feroz. "Não atire!" ela implorou. "Eles são nossos vizinhos, nossos irmãos. Deixe-me falar com eles." Harper hesitou. Era arriscado, perigoso. Mas ele olhou para o rosto de Martia, para a força e a coragem que emanavam dela e viu a única esperança de evitar uma tragédia. Ele assentiu. Martia, com o coração batendo forte, mas com a voz firme, caminhou em direção à escuridão de onde vinham os tiros. Ela chamou por Klaus, sua voz ecoando na noite silenciosa. Ela não falou de rendição ou de derrota, mas de humanidade. Ela falou das crianças, do futuro, da futilidade do ódio. Ela falou de sua própria dor, da perda de seu marido, do medo que sentira, mas também da esperança que havia encontrado. Suas palavras, carregadas de uma honestidade brutal e de uma compaixão profunda, penetraram na armadura de ódio de Klaus. Ele a ouviu, e no silêncio que se seguiu, algo dentro dele se quebrou. A raiva que o consumia deu lugar a uma dor avassaladora, a dor de um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo. Lentamente, Klaus emergiu da escuridão, sua arma pendurada ao lado do corpo. Ele olhou para Martia e em seus olhos pela primeira vez não havia ódio, mas uma profunda e avassaladora tristeza. Ele se rendeu, não aos americanos, mas à verdade das palavras de Martia, a verdade de sua própria humanidade perdida. O confronto na praça da aldeia não foi uma batalha, mas um exorcismo. O fantasma da guerra, que assombrava a todos, foi finalmente banido, não pela força das armas, mas pela força da compaixão. A aldeia, unida pela experiência de quase tragédia, emergiu mais forte, mais unida. Nos meses que se seguiram, a paz se consolidou. Os soldados americanos, sua missão cumprida, começaram a partir não como conquistadores, mas como amigos. A despedida foi agridoce, cheia de lágrimas e promessas de se lembrarem uns dos outros. Ray Thompson deu a Emil um último abraço prometendo escrever. O tenente Harper apertou a mão de Martia, seus olhos expressando uma gratidão e um respeito que as palavras não podiam transmitir. E assim, a pequena aldeia na Baviera, que havia conhecido as profundezas do desespero, encontrou a redenção. A história de sua sobrevivência, de sua jornada da fome à esperança, tornou-se uma lenda local, uma história contada de geração em geração. Uma história sobre como, mesmo nas cinzas da guerra, a semente da humanidade, regada com compaixão e perdão, pode florescer e dar frutos. Uma história que provou que a verdadeira vitória não é conquistada no campo de batalha, mas no coração humano. E assim, a pequena aldeia na Baviera, que havia conhecido as profundezas do desespero, encontrou a redenção. A história de sua sobrevivência, de sua jornada da fome à esperança, tornou-se uma lenda local, uma história contada de geração em geração. Uma história sobre como, mesmo nas cinzas da guerra, a semente da humanidade, regada com compaixão e perdão, pode florescer e dar frutos. Uma história que provou que a verdadeira vitória não é conquistada no campo de batalha, mas no coração humano. A memória dos dias sombrios nunca se apagou completamente, mas serviu como um lembrete constante da resiliência do espírito humano e da capacidade de reconstruir, mesmo após a mais devastadora das tempestades. A aldeia, agora próspera e cheia de vida, era um farol de esperança, um testemunho silencioso de que a paz, quando cultivada com cuidado e compreensão, pode superar qualquer adversidade, transformando a dor do passado em uma promessa de um futuro mais brilhante para todos.